naquele contexto de sempre, né? Uma função f definida num aberto, num espaço vetorial normado E, que vai para um espaço vetorial normado f, né? A diferencial da função nem sempre existe. A diferencial a gente definiu como diferencial num ponto, né? Então, dado um ponto do domínio, nem sempre a função é diferenciável naquele ponto. Existem funções que não são diferenciáveis em ponto nenhum, né? Agora, quando essa função f aí ela é diferenciável em todos os pontos, então, em vez da gente falar da diferencial da f num determinado ponto, a gente pode falar dessa função aqui, ó, diferencial da f. A diferencial da f num determinado ponto é uma transformação linear. A diferencial da f não é uma transformação linear. Para cada ponto do domínio você tem uma transformação linear diferente, né? Então ele é uma função que sai daqui de ômega e vai nas transformações lineares de E em F contínuas, né? Aqui é um espaço normado, aqui é um espaço normado. Então aqui também é um espaço normado, a gente tem a norma de operadores, né? De novo, você está com uma função de um aberto, de um espaço normado, num espaço normado, e a gente pode falar, por exemplo, em continuidade dessa função aí, né? Então, quando essa função df é diferenciável, perdão, quando essa diferencial df está definida em todo ponto e é contínua, a gente diz que essa função é de classe C1. Escreve assim, C1, para dizer que esse cara, além de existir em todo ponto, essa diferencial ela é contínua, né? Por conta disso, esse cara aqui, quando ele é contínuo, a gente diz que ele é que a função é de classe C0, né? Essa função é contínua. Quando você faz a diferencial, se esse daqui for contínuo, a gente diz que ele é de classe C1, né? Mas não só isso, dá para a gente falar, como é o mesmo contexto lá em cima, da diferencial dessa nova função aqui, né? Então, a segunda diferencial, né, seria assim. D2 de F sai daqui. E aí, isso é levado nas transformações lineares de E, era de E em F, só que agora o espaço do lado de cá é esse carinha aqui, ó. Vou até escrever de outra cor. Então, para cada ponto, é como se fosse assim, se a gente estivesse falando em termos de matrizes, né, é a taxa de variação da matriz, porque essa função aqui, ela é representada por matrizes, é como se ao longo do ponto aqui, você vai modificando o ponto, a matriz vai mudando. Então é como se fosse todas as entradas dessa matriz são alguma função, e a matriz vai mudando quando você vai se movimentando aqui no domínio, né? E aqui então é a taxa de variação dessa matriz. Se eu andar para lá, quanto que a matriz varia, né? É esse carinha aqui. Então a gente pode falar de novo de continuidade desse fulano aqui, né? Quando essa derivada segunda ela é contínua, a gente diz que a função é, né, de classe C2, né? E assim por diante. Isso aí dá para você fazer indefinidamente. É um pouco mais complicado do que o caso real, porque as transformações lineares, no final das contas, eram só multiplicar por um número, né? E aí a derivada de uma transformação linear de R em R, a gente escrevia assim, e era uma função que saía lá do intervalo e ia de novo para R, porque as transformações lineares de R em R são só multiplicar por um número, e a gente usava esse número, né? E aí quando você derivava de novo, dava uma função igualzinha, igualzinha. Aqui não. Cada hora é uma transformação linear em cima do espaço das transformações lineares. Então é um pouco mais complicado. Aqui ficava fácil, porque sempre a gente voltava para R, né? Bom,
Bom, isso aqui então é essa ideia de você poder diferenciar uma mesma função várias vezes. A gente ainda vai trabalhar com isso na segunda parte do curso e a gente poder falar da continuidade dessas diferenciais, né? Eu queria só ver, no caso de RP para RQ, matrizes e tal, como é que isso daí fica, né? Queria fazer um exemplo bem facinho e que na verdade é um pouco especial porque o domínio são os números reais. Qualquer coisa além disso daqui, se o domínio for além de R, já fica bem mais complicado de fazer, porque vai ser uma matriz que transforma matrizes e tal, né? Então, se aqui fosse R2 e ali é R2, a derivada primeira seria uma matriz 2 por 2, né? E a derivada segunda ia ser transformações dessa matriz, né? Mas aqui, bom, para facilitar, eu botei uma função bem facinho para a gente fazer as contas. O importante não é as contas. Aliás, eu botei um cosseno de t ali. Qualquer coisa além de polinômio, eu normalmente me atrapalho. Então, se eu errar, você me perdoa. Mas o importante não são as contas, certo? Bom, eu queria ver primeiro o seguinte. Como o domínio aqui é R, a gente pode ver a diferencial dessa função de duas maneiras, né? Uma com uma taxa de variação aqui, ou seja, um vetor velocidade, né? E aí, nesse sentido aí, a gente tem f' de t, que é 2t, derivada de cosseno, se eu não me engano, é menos seno de t. Essa é a velocidade dessa curva f aí, né, ao longo do tempo, aqui no quadro, em R2. Então, essa é a velocidade. Se a gente fosse falar da transformação linear, então, df no ponto t, aplicado num vetor S, o vetor S é só uma variação de tempo. A gente estava botando, eu vou botar na verdade, ΔT, né? Aplicado no vetor ΔT, que é só um número, né? Esse carinha aqui é justamente ΔT vezes esse negócio aí, né? Então a gente poderia até escrever assim, 2t menos seno t vezes ΔT. Para quem gosta de complicar as coisas mais, pode jogar tudo lá para dentro, encher de ΔT. As pessoas têm o terrível hábito de escrever assim, x de t igual a esse daqui, y de t igual aquele lá. Eu não vejo muito para quê. Acho que a gente tem que tratar as coisas que são vetores como vetor mesmo, né? Eu acho melhor. Bom, mas tem a representação matricial disso daí, né? A matriz dessa dft aí, a matriz disso, eu gosto de escrever assim, a matriz dessa transformação linear é esse vetor aqui escrito em pezinho, né? 2t menos seno de t. Então, essa é a matriz. Então, você vê que, apesar de dft ser uma transformação linear, df não é uma transformação linear. Quando você vai variando, essa matriz também vai variando, né? E como é que é a taxa de variação dessa matriz, né? As matrizes, no fundo, elas são vetores, né? Você faz produto por escalar, você faz soma de matrizes, né? A diferença para vetores é que tem um pouco mais de estrutura e você faz também o produto de matrizes, né? Mas aqui a gente tem então uma matriz que varia ao longo do tempo. Você quer ver a taxa de variação, né? Você, no instante t, né? Então essa taxa de variação você pode simplesmente calcular como o domínio é R, né? A gente pode fazer como a gente já vinha fazendo, dividido
por ΔT. Toma esse limite aí, né? Você tem a taxa de variação. Por que a gente pode falar da taxa de variação? Porque o espaço das matrizes, o espaço das transformações lineares, é um espaço vetorial, normado. Então, no final das contas, a gente pode fazer essa mesma coisa, né? Quando a gente olha como velocidade, o resultado vai ser a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração. E quando a gente fala de matrizes é a mesma coisa, só que agora você vai dizer quanto que foi o ΔT e a transformação linear vai te dizer qual que é a variação da velocidade correspondente, né? E a aceleração é justamente esse número que você multiplicou, esse vetor que você multiplica, né? Mas aqui, olha só, se a gente for então fazer a matriz dessa transformação linear, a gente continua, na verdade, com uma função de R em R2. Então, continua muito parecido com o caso de R em R, né? Quando a gente deriva, não está ficando mais complicado, porque não apareceu aqui uma matriz 2 por 2 para a gente derivar e tal, né? Depois a gente faz um caso em que o domínio aqui é R2, vai ficar mais interessante. Então, no fundo, derivar isso daqui, tanto vendo como vetor quanto vendo como matriz, é a mesma coisa, né? A gente vai ter assim, a derivada segunda da f em t. Agora, olha que interessante. Ela fica assim, né? 2 menos cosseno de t. Esse cara aqui é a aceleração. Mas quando você multiplica isso pelo ΔT, aplica no ΔT, você tem um vetor de R2, mas que não é esse, não é a posição. É um vetor de R2 que é a velocidade, né? Você multiplicar a aceleração pelo tempo, você tem a velocidade. Se você multiplicar a velocidade pelo tempo, aí sim você tem a taxa de variação da posição, né? Então, se a gente fosse verificar a taxa de variação da posição usando essas aproximações aqui, esse carinha aqui a gente ia multiplicar por ΔT, né? Esse daqui já ia ter mais a ver com ΔT ao quadrado, porque você tem um ΔT para verificar a variação da velocidade e depois um ΔT para multiplicar essa nova velocidade pelo tempo e obter a variação da posição, né? Não vai ser ΔT ao quadrado, a gente vai ver isso ainda quando falar de série de Taylor. Bom, esse é o exemplo. É facinho porque, como o domínio é R, a gente derivou, deu de novo um cara em R2. Só que agora é uma matriz, antes era um vetor, agora é uma transformação linear, né? Então, a taxa de variação dessa transformação é de novo uma transformação linear. Quando você aplica o ΔT, o que você obtém é a taxa de variação da velocidade, a taxa de variação da DFT, que também é um vetor de R2, então as coisas se confundem um pouco. Vamos fazer um exemplo em que o R2 está aqui. Agora uma situação um pouquinho mais complicada, porque o domínio não é mais o tempo, né? Não é mais o intervalo dos números reais. Eu excluí o zero para essa função aí ficar diferenciável. A função para a gente não interessa. Eu quero falar sobre a derivada segunda, né? Bom, para falar sobre a derivada segunda, primeiro eu vou falar sobre a derivada primeira, né? A derivada primeira, em cada ponto, ela é um funcional linear, né? Em cada ponto que você pegar aí do domínio, ela é uma transformação linear de R2 em R. Isso é um funcional linear, né? Toda transformação linear que sai de um RP e vai para R
ela pode ser representada por um vetor, né? E esse vetor a gente chama de gradiente, né? Então a derivada da f num determinado ponto x, y, isso é um vetor representado através do produto interno por um vetor que é o gradiente da f, né? Que no nosso caso é esse carinha aqui, né? Isso significa que essa função gradiente, quando você calcula, que essa função gradiente, que é a derivada, quando você calcula no ponto x, y, a matriz dela é uma matriz linha e as entradas são 2x e 2y aqui no caso dessa função, né? E aí, o que acontece aqui é que quando a gente for calcular a taxa de variação da taxa de variação, do lado de cá a gente pode pensar como sendo a derivada do gradiente da f num ponto x, y. Né? Então, qual que é a variação da variação, né? É a derivada do gradiente da f num ponto x, y. Não é a derivada do gradiente da f no ponto x, y, né? A derivada do gradiente, da função gradiente. O gradiente é esse vetor, né? E, dependendo da posição, você tem um vetor diferente, né? Então, aqui da mesma forma, quando a gente fala da derivada, não é a derivada dessa função, derivada de f, porque essa função é uma transformação linear, né? É a derivada dessa função aqui, a derivada da f num ponto x, y, né? Então, é a taxa de variação dessa matriz aí. Como é que essa matriz varia quando você se desloca, né? Se você pensar que a gente está falando aí, aqui é a origem da temperatura, eu sei que seria mais natural que aqui tivesse, aqui tem uma fonte de frio e a temperatura vai, né, aumentando quando você vai se afastando desse jeito. Normalmente seria uma chama, né, mas eu fiz ela aumentar. Mas você vai se afastando e a temperatura vai ficando maior, né? E aí o gradiente ele é um vetor aí, ele mostra isso, mas como transformação linear é assim, se eu andar nessa direção, qual que é a taxa de variação dessa temperatura, né? E aí, quando a gente fala da derivada é quando eu me desloco, qual que é a taxa de variação da taxa de variação. É meio isso, né? Então, fica um pouco mais complicado, né? Mas, de qualquer forma, vamos pensar assim, vamos misturar as coisas, certo? Eu quero falar do gradiente como sendo uma função que sai daqui e vai para R2, e a derivada do gradiente é uma função, a derivada do gradiente, eu vou escrever assim, a derivada do gradiente é uma função que sai do domínio e vai nas transformações lineares de R2, que é o domínio, em R2, que é o contradomínio da função gradiente. Então, essas transformações aqui, né, a derivada do gradiente em algum ponto é uma transformação de R2 em R2, a gente pode representar por uma matriz 2 por 2. Né? Então, a derivada do gradiente de f um ponto x, y, a matriz disso, né? Lembrando, esse carinha aqui, ele é a derivada da f com respeito a x e aqui a derivada da f com respeito a y, né? Quando a gente for ver a variação disso, em termos de matrizes, a gente escreve assim e coloca na primeira coluna a taxa de variação desse vetor com respeito a x,
Fica assim. Taxa de variação desse vetor com respeito a x. E a taxa de variação do mesmo vetor com respeito a y, né? E aí o resultado é essa matriz aqui, né? Quando eu digo para você como é que foi o deslocamento, se você quer saber a variação do gradiente, você põe o deslocamento aqui em pezinho e vai obter um vetor em pezinho, né? Então, quando a gente trabalha com essa matriz, apesar da derivada, né, apesar da derivada da função ser normalmente representada com um vetor deitado, né, uma matriz linha, um vetor deitado, uma matriz linha, quando a gente fala daqui do gradiente e aplica nessa matriz, a gente coloca ele do lado de cá, coloca a variação do ponto do lado de cá como um vetor e obtém aqui uma matriz coluna, né? Certo? Então, quando você aplica a variação aqui, você vai obter a variação do gradiente como uma coluna, certo? E se você quisesse fazer isso e obter uma linha, o que você tem que fazer é a transposição disso. E aí significa que você vai usar essa matriz transposta e colocar do lado de cá a variação do ponto deitado, não como uma coluna do lado de lá, mas como uma linha do lado de cá, né? Porque quando você faz a transposta, as duas trocam e se transpõem, né? Quando você faz a transposta de tudo. No final, você está calculando a taxa de variação do gradiente. E se você quiser representar isso com uma matriz linha, você vai precisar fazer a transposta disso daí e a transposta da variação do ponto, né? Certo? Bom, era só isso que eu queria falar para você. Que nesse caso aqui, eu acho mais fácil pensar na derivada dessa aplicação que pega um número e leva num vetor, e não que pega um ponto e leva num vetor, e não que pega um ponto e leva numa transformação linear, né? Mas não é muito problema, porque no final das contas essa transformação linear é o vetor. A diferença é que normalmente quando a gente fala do vetor e essa coisa de matrizes, a gente põe os vetores todos coluna, e aqui é um vetor linha, certo? Eu não vou ficar entrando muito em detalhe não, porque eu vou ficar viajando aqui. Eu acho que você tem que fazer exercícios aí e enxergar a coisa do seu jeito, né? Uma coisa só assim para terminar que eu queria falar para você é o seguinte: quando você aplica um vetor aqui, você está vendo a variação do ponto e vendo qual que é a variação do gradiente. Agora, eu tendo a variação do ponto, se eu quisesse saber a variação da temperatura, você ia ver a variação do gradiente e depois você ia, né, ia ver quanto que o gradiente variou e usar a variação do gradiente para determinar um novo gradiente e determinar, é como se fosse assim, né? A gente tem aqui, cada um tem que ver isso de um jeito, mas você tem aqui o gradiente, que eu estou representando como uma barrinha, depois você tem a variação desse gradiente, né? E no final das contas, a variação da temperatura é como se fosse a integral ao longo aí desse caso. Depois vai aparecer um dividido por 2 e tal. Não é só aplicar esse nos dois lados, mas essa variação aqui do gradiente, ela faz com que a temperatura tenha uma variação diferente de você só multiplicar, né? Só fazer o produto interno do gradiente com o ponto. Então, essa parte aqui a mais, ela depende do deslocamento em dois sentidos. Quando você se desloca, o gradiente varia, e essa variação no gradiente faz com que a variação na temperatura varie, né? Certo? Então você precisa usar a variação na posição duas vezes. Uma para calcular a variação no gradiente, a outra para usar a variação do gradiente para encontrar a variação na temperatura, né? Daí que aparece aqueles t ao quadrado dividido por 2, esse tipo de coisa, né? No nosso caso aqui, o que vai acontecer
é que vai aparecer uma variação da posição aqui. Essa variação da posição, ela determina uma variação no gradiente, e essa variação no gradiente você tem agora que aplicar de novo na variação da posição, e aí fica uma coisa assim, para encontrar, tem que dividir por 2 e tal, mas essa ideia aqui, ó, de que a matriz ela pode funcionar dos dois lados, é interessante. Isso acontece justamente quando o contradomínio é R, né? Porque no final das contas o que você está fazendo é o produto interno desse vetor com esse vetor aqui, né? O gradiente é um vetor que você, para saber a taxa de variação, você faz o produto interno com outro vetor, né? E fazer o produto interno de dois vetores é a mesma coisa que escrever uma matriz coluna e uma matriz linha e multiplicar essas duas matrizes, né? Então, quando você vai olhar não a taxa de variação do gradiente, mas a taxa de variação final, você tem que considerar esse tipo de coisa aqui, né? Ver qual que foi a taxa de variação do gradiente e aplicar o gradiente no deslocamento para saber qual foi a taxa de variação, qual foi a variação da temperatura. Certo? Ficou um pouquinho embolado, mas eu queria falar só um pouco sobre essa coisa de derivada segunda, só para a gente ir se acostumando. Eu não quero ficar falando muito, porque é um pouco complicado quando você fica falando de matrizes e tal. É melhor quando você abstrai e fala só das transformações lineares e tal. A gente vai voltar nisso quando for falar de série de Taylor, certo?